seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia, que hoje é de Lucas capítulo 12, versículos do 1 ao 7. No Evangelho de hoje, ainda no mesmo espírito do Evangelho de ontem, nós ouvíamos Jesus lançar críticas sobre as pessoas, condenando todo tipo de hipocrisia. Jesus chamava os seus discípulos a viver a verdade, sob a luz do dia, viver a verdade que pode ser proclamada em alta voz pelos telhados, com todas essas simbologias para dizer que a verdade, ela está sempre de fato onde todas as pessoas podem ver e ouvir, não escondida, não em segredo. Por isso que Jesus, condenando a hipocrisia e condenando todo tipo de falsidade, sobretudo na vivência da fé, era tantas vezes perseguido. E esse evangelho mostra as pessoas que tentavam planejar maldades contra Jesus, justamente porque ele falava a verdade sem hipocrisia. Vivia aquilo que ele falava. Não ficava falando coisas por aí que não cumpria. Mas Jesus primeiro era misericordioso e depois falava de misericórdia. Era pacífico e falava de paz. Amava e falava sobre o amor. Todos os discursos de Jesus e as falas de Jesus eram extremamente coerentes com o seu modo de viver. Por isso que nós sempre devemos duvidar daquelas pessoas que dizem algo, mas depois vivem de outra forma, avessa aquilo que falam, aquilo que é a verdade do Evangelho. E nesse momento em que Jesus é perseguido, ele também convida os seus discípulos a não temerem as perseguições quando dissessem e falassem a verdade que estavam vivendo, quando vivessem a verdade do Evangelho e por isso fossem perseguidos. Jesus convida os seus discípulos a não ter medo nem sequer da morte, dizendo a eles que deveriam ter medo daquele que pode matar o espírito e não o corpo, daquele que pode matar a alma e não o corpo. Jesus nos convida a refletir a respeito do quanto Deus cuida de cada um de nós, dizendo que nós somos mais importantes do que os pássaros, que o Senhor conhece cada um dos fios de cabelos que temos em nossa cabeça, e dizendo para nós, nós valemos muito mais do que pardais, nós não devemos ter medo. Não devemos ter medo de viver a verdade da fé. Mas viver a verdade da fé, insisto novamente, não é dizer uma coisa e fazer outra. Viver a verdade da fé é primeiro praticar o bem, a paz, o amor, a misericórdia, a acolhida e depois sim falar a respeito dessas coisas que fazem parte da sua vida. Por isso peçamos ao Senhor Jesus novamente que nos ajude, que nos abençoe para não temermos viver a fé, mas viver a fé de verdade, de maneira coerente, e não em palavras. Palavras não servem para muita coisa. A prática da verdade, do amor, da justiça, da fé, isso sim pode nos aproximar de Deus e um dia, com a sua graça, nos dar a salvação. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.